Eu nunca contrataria o Luiz Felipe Scolari para ser técnico do meu time, por uma série de razões. Mas isso só agora ou já Nunca. Ainda mais agora. Jamais contrataria. Não tem nada a ver com o que eu penso do futebol. Mas não tem pessoas que têm que fazer o que elas acham, não o que eu acho, né? O que me chamou a atenção nesse episódio foi a diferença de tratamento que houve em relação ao Vitor Pereira e o Felipão. O Vitor Pereira é um técnico livre do mercado, sem emprego, que acertou contra o clube e foi achincalhado, perseguido, sacaneado, zoado. Setoristas corintianos de madrugada secando o Vitor Pereira enquanto ele treinava o time dele, que era o Flamengo na época, lá contra a Del Valle, de madrugada, para ver o cara perder, negócio de sogra, essa história toda. E o Felipão tinha contrato com o Atlético Paranaense, o pupilo dele virou técnico do time em confiança a ele. O Atlético coloca nessa função o Paulo Turra por conta do Felipão. O Atlético não contratou o Paulo Turra técnico, colocou o Paulo Turra porque era o homem da confiança do Scolari, né? O Atlético Paranaense está no grupo do Atlético Mineiro na Libertadores. As vagas ainda estão em disputa, no caso, o Atlético Mineiro tentando a classificação. Se enfrentaram agora recentemente, 2 vezes, né? Os 2 times. O Atlético Mineiro ganhou com dificuldade o jogo do Furacão, agora de virada, para conseguir manter-se vivo na disputa por uma vaga na Libertadores na sua fase de mata-mata. E de repente ele pega e vai para o Atlético Mineiro. Saudações rubro-negras, meus amigos, uma vez mais aqui no nosso canal Fla Toulouse. Meu nome é Leandro Tavares. Gostaria de trazer aqui para vocês a reação a um vídeo diferente. O canal aqui fala de Flamengo, a nossa vida é falar de Flamengo, mas como isso daqui é escrachado, a diferença que se é feita entre notícias ou reações relativas a Flamengo e a outros clubes, eu trago isso daqui para os rubro-negros abrirem os olhos quanto a essa mídia brasileira que, na realidade, há 2 pesos e 2 medidas, onde, num caso que muito bem citado pelo Mauro César Pereira, eu não concordo com tudo que ele fala, mas neste caso eu concordei com o caso do Vitor Pereira, famigerado Vitor Pereira. Esta reflexão você faça e deixe nos comentários a sua opinião quanto a este posicionamento da mídia brasileira, também da dirigência do Flamengo, igualmente do feedback do canal, do vídeo, se você gostou, não gostou, alguma opinião, alguma ideia de vídeo também, pode deixar aqui nos comentários. E se for a primeira vez aqui no canal, deixe a sua inscrição, deixe o seu like, que é muito importante para o nosso trabalho. César Pereira, a gente caiu nessa discussão recentemente com o Vanderlei Luxemburgo. Claro que não é igual. O Vanderlei estava 1 ano e meio parado, o Vanderlei já tinha abandonado tudo no futebol, era político, dono de televisão, e aí teve a discussão, ainda é uma boa escolha? O Galo é um time que a gente fala, gasta, mas de onde vem o dinheiro? Mas gasta. Ele poderia contratar qualquer treinador. Com o dinheiro que bota, poderia. E pagou caro no Filipão. Primeiro, por que você acha que o Filipão mudou de ideia tão rápido? É pelo dinheiro mesmo? Ou é motivação? Não tenho a menor ideia do que ele mudou de ideia. Eu acho que é pelo dinheiro. Bom treinador ainda, Mauro César Pereira? Eu não contrataria jamais, mas tenho gosto pra tudo, né? Eu nunca contrataria o Luiz Felipe Scolari para ser técnico do meu time, por uma série de razões. Mas isso só agora ou já Nunca. Ainda mais agora. Jamais contrataria. Não tem nada a ver com o que eu penso do futebol. Mas não tem pessoas que têm que fazer o que elas acham, não o que eu acho, né? O que me chamou a atenção nesse episódio foi a diferença de tratamento que houve em relação ao Vitor Pereira e o Felipão. O Vitor Pereira é um técnico livre do mercado, sem emprego, que acertou contra o clube e foi achincalhado, perseguido, sacaneado, zoado. Setoristas corintianos de madrugada secando o Vitor Pereira enquanto ele treinava o time dele, que era o Flamengo na época, lá contra a Del Valle, de madrugada, para ver o cara perder, negócio de sogra, essa história toda. Secarem o Flamengo é normal. E o Felipão tinha contrato com o Atlético Paranaense, o pupilo dele virou técnico do time em confiança a ele. O Atlético coloca nessa função o Paulo Turra por conta do Felipão. O Atlético não contratou o Paulo Turra técnico, colocou o Paulo Turra porque era o homem da confiança do Scolari, né? O Atlético Paranaense está no grupo do Atlético Mineiro na Libertadores. As vagas ainda estão em disputa, no caso, o Atlético Mineiro tentando a classificação. Se enfrentaram agora recentemente, 2 vezes, né? Os 2 times. O Atlético Mineiro ganhou com dificuldade o jogo do Furacão, agora de virada, para conseguir manter-se vivo na disputa por uma vaga na Libertadores na sua fase de mata-mata. E de repente ele pega e vai para o Atlético Mineiro. Quem criticava o Vitor Pereira tinha que fazer passeata na rua, então, agora.
Por mim, não, ele vai para onde ele quiser. Não tem nada a ver com sogra, com escolha, se paga bem, se paga mal. Isso não é problema meu. Eu acho interessante a diferença de tratamento de alguns setores da mídia que ficaram tão indignados com um profissional que cometeu também um erro da maneira que conduziu, isso é inegável, e que agora vi até elogios, não, parabéns, não sei o que e tal. Aí tem alguns quesitos, né? Um deles é a ala dos agradecidos, né? Tem uma ala de agradecidos que nunca vai criticar o técnico que foi campeão pelo time dele. Essa turma nunca vai criticar, né? Foi campeão pelo meu time, então tudo que faça vai ser aplaudido. Eu discordo até do Zico algumas vezes. Não concordo com tudo que o Zico fala ou pensa, por mais que ele seja meu ídolo do meu time. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa é a minha forma de trabalhar e de pensar. Não acho que seja uma contratação que faça sentido se você pensar no retrospecto dos técnicos do Atlético. Mas o Atlético também não tem sentido nenhum nas contratações dos técnicos, tudo muito aleatório, vai tentando. Como disse o Flávio, ele é um escudo, né? Ele é um cara ali que tem um tamanho, ele é muito grande. Ele tem uma história, é inegável, um técnico vitorioso, é vice-campeão da Libertadores, né? Então ele chega com o peso que ele tem, que ele carrega, né? Então, nada mais natural do que o Atlético ficar batendo cabeça. Como o Flamengo também faz. E outros tantos fazem. Ficam aí procurando, tentativa e erro. Não tem muito critério. Quero um técnico com tal perfil. Não. Se o Diniz sair do Fluminense amanhã, será que o Fluminense vai contratar outro técnico com posse de bola? Então, talvez não. Talvez contrate um tremendo retranqueiro. Porque não existe critério. O Carille vai buscar. O Santos fez isso, né? Tirou o Carille e pôs o Diniz. Tirou o Diniz e pôs o Carille. Isso. E antes do Diniz no Fluminense era o Abel Braga. Pois exato. Não existe critério, assim, tipo, uma linha de pensamento, técnico de uma determinada forma de trabalhar, que se aproxime minimamente. Mas isso que me chamou mais a atenção. As diferentes reações que os personagens provocam na mídia, né? Na própria mídia. A reação é diferente demais, dependendo de quem está envolvido em determinada situação. Que foi um assédio do mesmo jeito, né? Não, do mesmo jeito não. Um estava sem emprego. O Flamengo não tirou o técnico do Corinthians. O Vitor Pereira estava sem contrato, já anunciou que ia embora. Falou, bonitão, quer trabalhar ano que vem lá? O dia 1º você está livre. É uma história. O outro estava empregado, os times são da mesma chave na Libertadores, a fase de grupos não acabou, os times estão brigando ainda por colocação, por classificação e tudo mais, né? São times que disputam o mesmo campeonato brasileiro também. Ele tinha um contrato em vigor. O Paulo Turra foi colocado como técnico. Isso é uma coisa óbvia. O Atlético, quando mandou embora o Paulo Turra, na minha visão, acho que agiu corretamente. Altivez. Vem cá, eu coloco você na função porque você é o cara de confiança daquele outro. O outro me largou, desculpa, eu não quero você mais também. Então sai todo mundo, eu vou começar do zero. Eu não vou deixar um homem de confiança do Felipão, que agora é meu rival, para tragar meu time. Não que o Paulo Turra não fosse capaz de separar as coisas, não é isso, mas não faz sentido. Por mais que ele seja um profissional sério, dedicado, não faz sentido. Porque nunca o Atlético, a gente ia pensar no Paulo Turra como técnico, na minha visão, se não fosse escolar. Porque ele nem tem história para isso. O Atlético é um time importante do futebol brasileiro. O Paulo Turra é um auxiliar do Felipão, né? Como eu não pensaria no Carille, por exemplo, antes do Carille virar técnico. Ele já treinou o Atlético Paranaense. Mas não quando ele era auxiliar dos caras que treinavam o Corinthians, que ele era auxiliar fixo. Já tinha se firmado como técnico. O Atlético Paranaense precisa de um técnico de verdade e não de um auxiliar. O Turra agora até acho que é correta essa escolha dele, já que teve essa oportunidade, ele fala, não, agora eu vou seguir meu caminho, uma oportunidade certamente vai surgir, que ele faça sucesso, mas eu entendo o Atlético, eu entendo a atitude do Atlético Paranaense, eu acho que é uma questão muito explicável. Eu trago o Felipão, a gente vai à final da Libertadores, né? E outra coisa, o Atlético Mineiro é o algoz do Atlético Paranaense na última final de Copa do Brasil que eles fizeram, que foi no ano retrasado. O Atlético Mineiro ganhou do Atlético. Tem um embate aí. São times que brigam, gente, pela mesma fatia do bolo. O Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense brigam pela mesma fatia do bolo. Disputaram uma Copa do Brasil, jogam Libertadores, jogam Brasileiro, brigam pela mesma faixa de classificação ali, que é pelo menos chegar em zona de classificação para outra Libertadores. É um rival direto. Você não está saindo para jogar no outro país. Não, é um rival direto. Não vai, o cara foi para a Arábia Saudita ganhar uma grana. É diferente. Não, o cara teve uma proposta financeira. Ele sai para um rival, do mesmo grupo da Libertadores. Imagina se o Vitor Pereira fosse técnico do Corinthians com um contrato, rompesse com o Corinthians e fosse pro Flamengo na mesma chave da Libertadores. Mas isso é antiético ou é frescura do futebol? Eu acho que é mercado também. Eu também não deveriam ter valorizado o Vitor Pereira quando aconteceu. É isso que eu tô dizendo. Apanhou pra caramba. O outro ganha elogio. Isso que eu não entendo. Com que critério nós temos, afinal? Qual é a lógica? O discurso da ética que pautou as críticas ao português. Que eu acho também que pisou na bola, conduziu tudo errado, contra ele mesmo. Ele fez um gol contra. Não estou aqui a defender o Vitor Pereira com relação àquele episódio, não. Eu estranho as reações. É isso que eu estou tentando abordar, né? Agora, eu acho que é mercado, tudo bem, cada um sai do emprego que quiser, a hora que quiser. Mas o clube em questão
acho que no caso do Atlético tem assim, uma dose para ficar chateado, porque o técnico de campo do Atlético Paranaense era o Paulo Turra. E ele só virou técnico, isso é óbvio, né? Porque ele é o cara de confiança do Scolari. Eles foram juntos para o Atlético ano passado, eliminaram o Palmeiras. Pô, olha o feito, no Allianz Parque. Foram à final, fizeram a final digna contra o Flamengo, perderam de 1-0 com um homem a menos. Poderia ter tido uma sorte melhor, fizeram um jogo dentro das suas possibilidades, até bem aceitável, na minha opinião. O elenco inferior. E, como o Felipão falou, não quero mais ser técnico, o que eles fizeram? Não trouxeram outro cara. Não, vamos botar então o seu treinador de campo como nosso técnico, você coordena. Foi o que eles fizeram. Aí o Felipão sai, quer dizer, os caras ficaram meio perdidos, não tinha muito sentido continuar com o mesmo cara. Eu acho que é uma questão de altivez até, do clube. Não, então também não quero. Eu tenho o pacote. Se você vai embora, a cabeça vai embora, o corpo vai também. Então eu não vou ficar aqui sem a cabeça com o corpo. Porque é isso, a cabeça é o Felipão, né, gente? A cabeça é o Felipão. Tudo passa pelo Felipão. E o Paulo Turra é um discípulo do Scolari. Juntos ganharam o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras em 2018. E o Paulo Turra já era um cara atuante na beira do campo ali e tudo mais. E no dia a dia de treinamento, pelo que a gente sabe. Então é um conjunto. Eu entendo a atitude. A única diferença, né, Mauro, e aí eu concordo com você, eu não acho que nenhum dos dois é errado. É negócio, é mercado, fez proposta melhor, tem que sair, se você quiser, porque às vezes o cara prefere ficar num lugar que ele goste mais, ganhando menos. Agora, é que o Vitor Pereira mentiu, né? Ele falou da sogra, o Felipão não. Eu não sei se ele mentiu. Ele não tem uma sogra? A não, sogra ele falou que ele tinha que sair por causa da sogra. Sim, mas quem disse que é mentira? Pode ser verdade. Ele falou que ele ia sair por causa da sogra, depois ele mudou de ideia. Eu acho na verdade não foi isso, né, gente? Ele sabe muito bem porque ele saiu. Na verdade, o Vitor Pereira, então, sabe por que ele foi bobo? Ele foi bobo porque ele poupou os dirigentes do Corinthians. Ele só poupou os dirigentes do Corinthians. Ele botou um problema no bolso dele, um problema. Ele arrumou um problema para ele. Porque se ele falasse a verdade, publicada pelo site Meu Timão, antes da saída dele, a matéria do Rodrigo Vessone, que é detalhadíssima, que deixa bem claro, o Vitor Pereira não deve continuar porque ele quer fazer mudanças no elenco, contratações, partidas e chegadas de jogadores e o clube não poderá bancar. Então, para não ficar chato, eu tenho a minha sogra, aí vem o Flamengo e falei, agora? Ele jamais imaginou que ia ter um convite do Exatamente. Brasil. Exatamente, esse foi o ponto. Ele tentou blindar o do Willian. Ele agiu contra ele. Mas não foi só o jogador, o torcedor que sentiu traído. Aí se reforçou uma narrativa que preserva os dirigentes e joga toda a culpa no cara. E pouco se pensou. Olha o resultado do que deu nisso aí. Ele estava certo. Eu mesmo disse que o trabalho do Vitor Pereira ano passado, para mim, foi aquém do que se esperava. Mas era muito melhor do que está acontecendo agora. O Corinthians está perto do rebaixamento, já caiu da Libertadores. Ano passado eliminou o Boca na Bomboneira, todo arrebentado. Com vários laterais esquerdos em campo improvisado, que não tinha nem jogador para escalar. Jogadores da base. Eliminou o Boca lá dentro. Lá dentro. Era o Vitor Pereira. Aos trancos, mas avançou. Caiu pro Flamengo, foi a final da Copa do Brasil e classificou para a Libertadores. Hoje ele sobreviveu na Copa do Brasil, já saiu da Libertadores, não sabe nem se vai Sul-Americana e está perto da zona de rebaixamento. E as mudanças que ele queria fazer no elenco me parecem bem claras que elas eram necessárias, seriam necessárias. É um elenco que precisava de uma do Nilson César. Né? O que eu digo assim, o que me chama a atenção é a diferença de tratamento. Agora, cada um faz o que quer, gente. Ninguém é obrigado a trabalhar em lugar nenhum. Quer sair do emprego, sai, paga a multa, vai embora. Isso aí eu não questiono, porque, de fato, o Atlético tem o direito de contratar o treinador. O Atlético Mineiro está na dele. Eu quero o Felipão. O Felipão tem uma proposta. Você aceita? Aceita, vem aqui trabalhar aqui. Acabou. Como ele já perdeu técnicos também para outros clubes, para o exterior e tudo mais. Eu queria dar uma palavrinha a respeito disso do Felipão. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver só com os resultados, né? É estranho mesmo. A saída do Felipão foi uma saída estranha. Mas a gente não tem conhecimento. Como o Vitor Pereira deixou poupando aí os dirigentes do Corinthians, né? Não disse a razão verdadeira em razão da sua decisão de sair do Corinthians. O Felipão pode não estar falando. Então ele poderia estar com algum problema dentro do Atlético. Eu não descarto isso. Ele poderia estar vivendo algum problema dentro do Atlético. E ele é um cara, hoje, absolutamente independente financeiro, né? Se ele tivesse com uma tranquilidade total dentro do Atlético, eu acho que dificilmente ele tomaria uma decisão como ele tomou. Sabe? Mesmo ganhando mais. Mesmo tendo um salário melhor. Passa mais não pano. É só uma vontade de voltar. Esses caras têm coceirinha mesmo. O município falou isso, de vez em quando dá uma coceirinha, fala, mas não. Coceirinha, eu vou dizer onde é que deu saúde, coceirinha. Eu não quero saber. Esses caras têm dessa coceirinha de voltar para ser técnico à beira do gramado. Tem coceira para isso. Mas eu queria saber... Tá, mas ele ia aceitar se essa coceira fosse de R$300 mil?
Não sei, não. Não, é o que eu tô dizendo. Senão ele teria É o que continuado. eu tô dizendo. Eu acho que deve ter alguma razão que Né, nós... Bruninho? Bruninho mas, concordou. sim, mas eu acho que tem alguma razão que nós desconhecemos dele ter tomado essa decisão. Sabe? É como o Vitor também não contou a razão verdadeira, real, né, da decisão de deixar o Corinthians, né? O Felipão deve ter alguma lógica aí, alguma razão de ter tomado essa decisão, porque não faz muito parte da história do Felipão. O vídeo, até que o vídeo, e rapidinho aí, e o discurso do Nilson César, que a bola pune, que foi uma pilantragem que fizeram com Dorival, e que isso, que aquilo, lembrando o Dorival em fim de contrato, e o Vitor Pereira também, mas isso não vem ao caso. Por que tanto pano para passar pro Filipão? Será que é amigo pessoal dele também, como o Dorival? São dois pesos, duas medidas. A mídia brasileira realmente tem sido uma vergonha nesse ponto, e é uma pena que seja assim, porque o Nilson César, que até respeito com alguns comentários que ele traz, mas em certas questões, principalmente quando se há que criticar algumas opções ou atitudes de treinadores brasileiros, ele passa um pano arrumado, um pano bonito, porque tem relações pessoais ali no meio. E quando o Vitor Pereira foi pro Flamengo, eu lembro das críticas que ele fez, que era a bola pune, não deveria ganhar nada o Flamengo esse ano por ter feito isso com Dorival, e que isso, que aquilo outro. E agora, será que ele vai... Por que ele não veio com o mesmo discurso pro Felipão no Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro não deveria de ganhar nada pela pilantragem, pela vacilação, trairagem que fez o Felipão com o Atlético Paranaense? Por que ele não fez isso? Onde o Atlético Paranaense apostou num trabalho do Felipão que estava encostado, apostou no cara, deu o trabalho pro cara, fez a campanha chegando à final da Libertadores, sabendo que a maneira que chegou à final da Libertadores também, com aqueles jogos pavorosos, de empate, 1-0, 2-1, que é o estilo de jogo do Felipão, retranca pura, pancadaria, assim como foram alguns jogos contra o Flamengo, que sentaram a pancada nos jogadores do Flamengo. Sabemos já como trabalha o Felipão, mas assim, ainda assim deram oportunidade para ele e ainda deram um aval ao auxiliar dele, transformando-o em treinador principal, pondo o Felipão com um cargo diretivo dentro do clube. E o Felipão abandona depois de 6 meses de anunciar sua aposentadoria. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário aqui no final, deixe o seu like, não se esqueça, e também deixe a sua inscrição se é a primeira vez aqui no canal. Valeu? Muito obrigado, desculpa pelo vídeo mais longo, mas era importante trazer essa reflexão aí pra vocês. Valeu, até o próximo vídeo, fui!